Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, muito boa tarde. 12:02. Estamos começando esta edição do Jornal do Meio-Dia, segunda-feira. Hoje, dia 28 de junho de 2021. Manhã fria, né? Em Presidente Prudente e toda a região. Uma boa tarde para você que nos acompanha pelo rádio. Boa tarde a você que nos acompanha pelo 101fmprudente.com.br e também através do Facebook aqui da 101 FM. Pati, uma ótima tarde para você. Oi, Ricardo. Oi, gente. Tudo bem? Uma ótima tarde para vocês. Tarde de frio mesmo, né? Frio, né? Ontem 34 graus na parte da tarde em Prudente e hoje, agora nesse exato momento, 15 graus. Mas vocês vão ficar sabendo que o frio ainda não chegou. Eita, nós. Já a gente traz aí as informações do tempo e da temperatura. E vamos a outros destaques. Sesc Termas une linguagens de circo e das HQs em ação nas redes sociais. Alucinado, um homem danifica grade ao pular para invadir o pátio do tiro de guerra em Presidente Prudente. Você quer viver perigosamente. Né? Alucinado. É totalmente alucinado. Vamos falar do balcão de empregos, vamos falar de futebol. Tem também um destaque de Alexandre Garcia, o Jornal do Meio-Dia, que está começando agora. Meio-Dia e o tempo. Segundo o site Climatempo, nesta segunda-feira, sol com chuva de manhã. Não tem chuva, não. Tá errado esse... Tá bem errado. Tá bem errado isso aí, viu? Os meninos aí... deixa eu pegar aqui a previsão para hoje. Fica enganando a população. Durante o dia, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. Não há previsão de chuvas para hoje. E amanheceu frio, muito frio. A mínima registrada foi de 12 graus, só que a sensação térmica bem menor, né, Paty? Tô vendo aqui o tempo que eu vou sempre na Unesp, né? Nós tivemos nessa madrugada, 4:30 da manhã, 8 graus em Presidente Prudente. 8 graus? 8 graus, foi a mínima. E a máxima hoje, também o clima-tempo está meio erradinho, vai? A máxima chega aos 18 graus. Nesse momento estamos com 15 graus. 15 graus. Mas não imaginem que está muito frio, porque amanhã teremos mínima de 5 graus Você tá doido. e máxima de 14. Então, assim, amanhã vai ser o dia. 5 graus em Prudente de mínima e máxima de 14 graus. Na quarta-feira, mesma coisa, são 4 graus. Com máxima também de 15 graus. Só começa a subir um pouquinho a temperatura, Ricardo, na quinta-feira, quando a gente continua com mínimas de 4 graus durante a noite e madrugada e máxima aí de 20 graus. Já é belezinha, né? Porque amanhã a máxima vai ser de 14. Então, sexta, sábado e domingo, no final de semana, aí começa a ter mínimas de 14, 18 graus. E aí, na outra semana, cai de novo para 5, 3 graus de mínima. Na semana que vem, a gente vai ter mínima de 3 graus em Presidente Prudente. Resumindo, frio, muito frio. Só lembrando que a umidade relativa do ar está em 72%, tá super legal, mas isso não quer dizer que vai chover, viu? Não temos chuvas aí nos próximos 15 dias em Presidente Prudente. É o mês de julho, começando com frio mesmo. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora 12:06 e o Instituto Nacional de Meteorologia, já que a gente está falando, né, de temperatura, emitiu um alerta laranja sobre o declínio de temperatura que deve ocorrer a partir de amanhã, como a Paty disse aqui, em toda a região de Prudente. Segundo o órgão, Paty, as temperaturas podem chegar aos 3 graus, como você acabou de falar, e o aviso foi emitido neste domingo por volta do meio-dia. E olha, Ricardo, as baixas temperaturas que chegarão nas próximas 16 horas poderão causar danos e riscos à saúde humana. Há também a previsão de chuvas isoladas. Isso não para Presidente Prudente, tá bom? Não tem chuvas para Presidente Prudente, mas em algumas cidades da região, aqueles chuviscos fazendo com que a temperatura caia mais um pouquinho. Em caso de emergência, a orientação é que a população acione os órgãos de proteção e defesa civil de suas respectivas cidades. É isso aí. Muito bem, agora 12:08, ainda falando, né,
A gente está falando de frio na madrugada. Nesta madrugada, Paty, a novela continua. A paralisação do transporte coletivo dos motoristas e cobradores da Prudente Urbano entraram no 13º dia de ações, segundo informações após a assembleia feita pelos funcionários e pelo sindicato que representa a categoria. Decidiram por interromper de maneira total a operação do serviço em Presidente Prudente. Ainda de acordo com as informações, os vencimentos atrasados por parte da Prudente Urbano aos trabalhadores chega a pelo menos 2 meses. Complicado, né? A decisão da interrupção total veio após vencer o prazo de 30 dias estipulado pela Justiça para que a empresa liquidasse as pendências junto a seus colaboradores. A paralisação, Ricardo, segue por tempo indeterminado. Na sexta-feira, dia 25, o prefeito de Prudente, Ed Thomas, autorizou a operação de vans como alternativa à falta de ônibus suficientes no transporte de passageiros aqui na cidade de Prudente. Hoje estamos aí com as vans, micro-ônibus operando em toda a cidade, né? Claro, é um esforço aí da prefeitura em tentar minimizar o problema, porém a gente sabe, né, que não dá para comparar o tamanho de vans com o tamanho dos ônibus e, claro, a população continua pagando o pato aí desta paralisação, desse imbróglio aí entre a empresa e os trabalhadores. Muito bem, vamos a mais informações. O Sesc Termas une linguagens do circo e das HQs em ação nas redes sociais. Jonatas Caetano. Enquanto a pandemia não permite que adultos e crianças voltem a se reunir e se divertir na área de convivência do Sesc Termas nas tardes de domingo, com o tradicional projeto Arte em Cena, a instituição tem usado a criatividade para continuar levando as mais diferentes linguagens artísticas para todos os públicos de maneira geral. Desta vez, a programação do Sesc Termas de Presidente Prudente decidiu juntar o circo com histórias em quadrinhos e surgiu a Trupe Habilidosa, sequência de tirinhas que vai ao ar pelo Instagram da unidade a partir de amanhã. A Trupe Habilidosa é uma criação do casal de ilustradores e quadrinistas Pedro Leoneri e Darila Salles, artistas visuais residentes aqui em Prudente. Para a concepção das histórias e personagens, a dupla contou com a consultoria de Helena Figueira, artista circense que integra a Ciassuno. 3 personagens compõem a trupe: Manga Rosa, que é mágica, Caju, malabarista, e Siriguela, musicista. Os irmãos reúnem habilidades circenses como encenação, o equilíbrio e a manipulação de objetos. Ao todo, são 5 tirinhas que vão ao ar nas terças e quintas, de 29/6 a 13/7. Depois, no dia 15/7, elas serão disponibilizadas todas compiladas em forma de um gibi online que traz ainda um presente para as crianças: as personagens da Trupe Habilidosa, os cenários e objetos para imprimir, recortar, dobrar, montar e brincar. O Sesc Termas de Presidente Prudente segue com a programação nas mais variadas linguagens em suas redes sociais. O internauta pode acompanhar em facebook.com/sesctermas, no instagram.com/sesc_termas e no youtube.com/sesctermas Prudente. Opinião do meio-dia. Para prorrogar o prazo da CPI, que é limitado a 90 dias, são necessárias 27 assinaturas entre os 81 senadores. E há um movimento já de senadores oposicionistas visando a nos dar mais 3 meses de espetáculos na CPI. O último foi com esse deputado Luiz Miranda, que alguns levam a sério, né? Porque ele citou lá pelas tantas, depois de um dia inteiro de bate-boca, lá à tarde da noite, ele disse que o presidente Bolsonaro falou para ele que o responsável pelo rolo da vacina indiana é o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo. Imagina, o presidente vai falar mal do seu líder para esse deputado que ele conhece, né? Mas, enfim, Luiz Miranda declarou isso. E aí o pessoal da oposição da CPI levou isso a sério e quer investigar mais essa questão. Por coincidência, Ricardo Barros foi quem barrou, foi quem anunciou o veto contra Luiz Miranda, que queria ser relator da reforma tributária.
por coincidência ele citou quem o barrou. Mas, enfim, agora anunciaram que o irmão dele, que foi também para a CPI, tá bloqueado no site do Ministério da Saúde. Sim, ele foi para lá, foi botar a coisa para fora, foi bloqueado. Interessante é que as pessoas me perguntam, mas peraí, mas a CPI não reclamou que faltou pressa na vacina da Pfizer? E agora está condenando pressa na vacina indiana, né? Porque o que o irmão do deputado Luiz Miranda conta é que ele foi pressionado várias vezes para apressar os trâmites da vacina indiana, que, aliás, não foi paga nem um tostão, nem dose alguma foi entregue. Então é o tipo do... É algo sobre uma coisa que ainda não aconteceu. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora 12:13, Jornal do Meio-Dia, trazendo aí mais informações, vivendo perigosamente, pai. É isso aí. Alucinado, não sei se seria essa bem a palavra. Homem danifica grade ao pular muro para invadir o pátio do tiro de guerra em Prudente, Ricardo. Destaque com ele, Jonatas Caetano. Um homem de 45 anos foi detido após invadir o tiro de guerra no Jardim Bom Giovanni, em Presidente Prudente, na madrugada de ontem. Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 2h10 da manhã, 2 atiradores ouviram um grito de outro atirador que estava na guarita. O homem já havia pulado o muro e estava alucinado. Ele saiu correndo e pulou o muro que dá acesso à casa do subtenente. Ainda de acordo com o registro, os atiradores deram ordem de parada para o autor, porém não houve obediência do sinal. Ele se abrigou entre árvores e pegou pedaços de madeira. O subtenente que estava no local conversou com um homem que ainda estava alucinado. Ele foi contido e disse que estava em uma crise, que havia usado crack e achou que estava sendo perseguido, por isso pulou o muro e entrou no local. Os atiradores ainda relataram que quando o homem pulou o muro, ele grudou numa grade que desprendeu-se de uma parte do muro na parte externa do prédio. A polícia militar foi acionada e levou o homem para a delegacia participativa. No local, ele confirmou novamente que havia usado crack durante a madrugada, estava alucinado e achou que estava sendo perseguido. Ele confirmou que a grade havia caído, mas que não pretendia danificar nada nem furtar nada. No boletim de ocorrência consta que foi requisitada a perícia, já que a unidade pertence à Prefeitura de Presidente Prudente. O caso foi registrado como dano. O homem de 45 anos foi ouvido e liberado, já que se comprometeu a comparecer em juízo ou na delegacia quando for notificado. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:15, balcão de emprego. 147 vagas disponíveis. Fernando Santos. Boa tarde, Pati Ribeiro e Ricardo Barcelos. Atenção para as vagas de emprego disponíveis para hoje. Uma vaga para auxiliar de açougue. Uma vaga para analista fiscal. Uma vaga para auxiliar técnico em eletrônica. Para as vagas divulgadas hoje, é necessário ensino médio completo e experiência na função. Os currículos devem ser enviados exclusivamente através do e-mail balcão@presidenteprudente.sp.gov.br. Pede-se que no título do e-mail contenha a vaga ao qual o candidato está interessado. Informações de Fernando Santos para o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:16 e o Corinthians não sai do empate não, viu, Ricardo? Palmeiras vence de virada, São Paulo segue sem vencer no Brasileirão. Destaque do futebol com ele, Jonatas Caetano. Campeonato Brasileiro 2021, com 9 jogos realizados ontem, válidos pela 7ª rodada. O Juventude venceu o Flamengo pelo placar mínimo na manhã de ontem, às 11 da manhã, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Um pouco mais tarde, Corinthians e Fluminense e Corinthians se enfrentaram em São Januário e o jogo não saiu do 1-1 às 4 da tarde. Às 8 da noite, o Palmeiras venceu o Bahia de virada por 3-2 no Allianz
Allianz Parque. Com gols de Scarpa, Breno Lopes e Rafael Veiga, o Verdão consegue mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e se aproxima dos líderes. Às 8 da noite, o Grêmio empatou com o Fortaleza por 0-0 e continuou na lanterna do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, o Atlético Paranaense recebeu a Chapecoense na Arena da Baixada e o jogo ficou 2-2. Um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, o Santos venceu o Galo por 2-0 na Vila e o América Mineiro, agora sob comando de Wagner Mancini, empatou com o Inter de Porto Alegre por 1-1. O Ceará também empatou com o São Paulo por 1-1, o jogo que foi realizado na Arena Castelão. O Ceará marcou os 2 gols da partida e o São Paulo segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. A rodada encerrou no domingo com um empate entre Sport Recife e Cuiabá em 0-0 na Ilha do Retiro. Fecha hoje a 7ª rodada, jogo único às 8 da noite, entre o Atlético Goianiense e o líder do Campeonato Brasileiro, Bragantino. Ao final da parcial de 7 rodadas, o Bragantino lidera com um jogo a menos e 14 pontos. O Furacão tem 13 e aparece em segundo, o Palmeiras 13 também em terceiro lugar e o Fortaleza aparece na 4ª colocação com 12 pontos. Bahia e Santos com 11 pontos fecham a zona de classificação para a Libertadores. No Z4, o São Paulo aparece em 17º lugar com 4 pontos, seguido pela Chape também com 4. O América é o vice-lanterna com 3 pontos e o Grêmio, lanterna com 2 jogos a menos, aparece com apenas 2 pontos na 20ª colocação. Jornal do Meio-Dia. Muito bem, com esta informação do esporte, encerramos esta edição do Jornal do Meio-Dia. Segunda-feira, dia 28 de junho de 2021. Tá certo. Para você um grande abraço, bom frio, ótima semana. A gente se fala amanhã, se Deus quiser, aqui no nosso Manhã 101, a partir das 10 horas da manhã. E agora você continua com ela, Pati Ribeiro. Pati, boa tarde para você, bom almoço. Tarde, você vai ficar aqui, né? Eu vou ficar aqui, né? Isso foi uma provocação, porque ele está indo almoçar. E a gente estava até falando fora do ar aqui que hoje tá bom para uma sopinha de mandioca com costela. Põe dos ossinhos. À noite que nos aguarde. E daqui a pouquinho eu volto. Continue aí no site 101FM prudente.com.br. Tchau, Ricardo. Bom almoço. Tchau, gente. Até já. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.